Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo PetCast Educação. Eu sou a Carolina Querubini Costa Freire, membro bolsista do Grupo Pet Educação, e estarei mediando o podcast juntamente com a Letícia Cristina da Silva França. Olá a todos, eu sou Letícia, também membro bolsista do Grupo PET Educação, e hoje nós iremos abordar o tema Outros Olhares sobre a Infância, uma perspectiva indígena. Para tanto, nós convidamos Euni Elisa Wims, ela que possui graduação em Pedagogia, mestrado em Educação e especialização em Educação à Distância pela UFMT, doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, professora associada da Universidade Federal de Mato Grosso, no Instituto de Educação, Departamento de Teorias e Fundamentos da Educação, o do curso de Pedagogia, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Rondonópolis, vinculada aos grupos de pesquisa GIFEC, Grupo de Estudos sobre Itinerários de Formação em Educação e Cultura, e LabArt, ambos da Faculdade de Educação da USP. Também faz parte do Grupo de Estudos Infância, Juventude e Cultura Contemporânea da Universidade Federal de Rondonópolis, e ao Grupo Pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e Arte, GPA, da UFMT. Nós também convidamos a professora Carmen Lúcia da Silva. Ela é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em Antropologia Social pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em Antropologia Social pela Universidade de Brasília. Ela é professora associada do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Mato Grosso, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, no qual orienta monografias e bolsistas de iniciação científica, PIBIC e CNPq. É professora do Programa de Antropologia Social, PPGAS, no qual orienta dissertações na linha de pesquisa Etnicidades, Territorialidades e Cosmologias. Pesquisadora do grupo de pesquisa Etnologia e Indigenismo e pesquisadora associada da Universidade de Brasília, Laboratório de Línguas Indígenas. Atualmente é tutora do Grupo PET Indígena na UFMT e coordenadora do Programa de Inclusão Indígena. Muito obrigada, professoras, por terem aceitado o nosso convite para o podcast. E, dito isso, passo a palavra para as professoras. Bom, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que cada um for escutar esse podcast. Estou aqui à disposição para conversar um pouco sobre algumas leituras que eu tenho feito sobre a antropologia e a criança na nossa sociedade. E agradeço o convite do PET Educação nas pessoas da Carolina Querubim e da Letícia. Muito obrigada também a presença da professora Carmen Silva. Eu sou Carmen, né, Lúcia da Silva, mas todos me chamam de Carmen, é o nome que eu prefiro, né, ser chamada. Eu sou professora do Departamento de Antropologia da UFMT, né, e trabalho com povos indígenas, né, e gostaria de agradecer a Carolina e a Letícia pelo convite, né? E por toda a orientação que tem dado a poder trabalhar com o PetCast, né? Então, é isso, né? Então tá, e vamos fazer isto uma espécie de um bate-papo, Carmen, e vamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer. Então, eu vou iniciar a conversa dizendo que quando nós falamos de criança e infância, nós temos sempre que ter em conta, ter em mente, que nós estamos falando de conceitos que trazem em si uma construção histórica localizada, que há diferenças, né? Não há uma única noção de criança, nem uma única noção de infância. Outras sociedades têm outras noções de criança, infância, inclusive às vezes nem delimitam esse espaço que na nossa sociedade é tão demarcado, né? Então, de que se fala quando se fala em criança e infância hoje? Será que foi sempre assim? Tem um autor que é muito lido na pedagogia, que é o Philippe Arrier, e ele fez uma longa pesquisa partindo de uma pesquisa iconográfica, né, das representações de criança
durante o regime antigo, principalmente, e ele notou que houve uma mudança de concepção de criança, né? Que antes não existia esse sentimento da infância, né? Então, quando aparece esse sentimento, de que essa fase da vida, quando se é pequeno, contrasta com o sentimento de quando se é adulto, distinguindo-se entre si, né? Então, esse sentimento que distingue um do outro, foi nesse momento que a escola pública também, logo em seguida, no final da Revolução Francesa, portanto, no final do século XIX, também se constitui com esse tratamento diferenciado para as diversas idades da vida. Até então, que as crianças não estudassem e fossem submetidas a horas de trabalho, era algo aceito e comum. Tem um livro de um sociólogo chamado Mariana Enguita, que conta a história, né? O livro se chama Face Oculta da Escola, em que há relatos de que as crianças trabalhavam muito e duramente. Eu vou me permitir ler um trechinho bem pequeno, não é? Está na página 109 do meu livro aqui. Quando estas crianças tiverem 4 anos, serão enviadas a uma casa de trabalho rural e ali ensinadas a ler 2 horas ao dia e mantidas plenamente ocupadas o resto de seu tempo em qualquer das manufaturas da casa. É um relato, né, de uma época distante, mas só para nós termos ideias de que mesmo na nossa sociedade ocidental não houve uma única concepção de criança, né? Então, nessa restrição de que a criança não pode trabalhar, por exemplo, reside um sentimento: criança faz outra atividade. Normalmente nós aceitamos na nossa sociedade que ela brinca, mas esse brincar na nossa sociedade toma a característica de algo à parte da vida dos adultos. Então, nós separamos assim: adulto trabalha, tem responsabilidades, criança não. Criança estuda, criança brinca, né? Nas sociedades indígenas, a criança não está apartada da vida. E eu vou me permitir aqui falar das sociedades, neste primeiro momento, de maneira generalizada, porque é algo que os antropólogos têm observado, né? De maneira generalizada. Depois nós vamos situar numa determinada sociedade. Então, a criança cresce e se desenvolve no cotidiano das práticas comuns àquela sociedade onde ela está. Então, se todos vão ao rio, a criança vai ao rio, a criança vai à roça, acompanha os adultos e outras crianças nos rituais, nas celebrações. Ou seja, a criança ela participa de toda a vida e quase nada é vetado a ela. Além disso, elas podem circular livremente por todos os lugares, por todos os espaços daquelas sociedades. Elas aprendem vendo, vivendo, convivendo, principalmente observando também e participando de todas as atividades do jeito delas, né? Então, disse que quando uma criança quer aprender algo, ela se aproxima daquele adulto que faz algo e ela olha, ela observa, ela senta ao lado. Quando a criança faz esse movimento de chegar perto, de observar, de olhar, aquele adulto, ele simplesmente segue fazendo aquilo que ele estava fazendo, seja uma tecelagem, um objeto, um adorno corporal, né, a preparação de uma refeição, qualquer coisa, ele segue fazendo. E a criança, e ele acolhe, né? Ele observa que aquela criança está ali, ele acolhe. E a criança, vendo aquela pessoa fazer aquilo, ela aprende. Ela chega perto e aprimora o olhar. O adulto fica disponível. Logo, a criança começa a querer fazer igual. E o adulto, né, gentilmente, se a criança perguntar, ele explica, ele mostra. E quase sempre ele observa com paciência e o que se observa também é muita bondade. Um comportamento muito típico de todos os adultos com as crianças nas sociedades indígenas em geral é de muita acolhida para com a criança. Não, os antropólogos não têm registrado, depois a Carmen pode até colocar alguma coisa nesse sentido, se for diferente, sim, mas não tem registrado atitudes de restrição, de xingamento, de briga, muito pelo contrário. Em geral, os adultos, eles são muito acolhedores com as crianças, são muito pacientes, inclusive. Uma criança pode
repetir algum ato que não é do agrado daquele adulto, mas eles têm paciência com aquela criança, né? Então, se tem relato também de adultos que batam em crianças, né? De maneira assim, isso não aparece nos relatos, né? Então, algumas atividades interessam mais a algumas crianças do que a outras. E assim vai se mantendo o equilíbrio. Não há distinção entre atividades lúdicas, de produção ou momentos isolados e específicos para aprendizagem. O que diferencia muito a nossa sociedade indígena, as sociedades indígenas em geral, né, da nossa, nós separamos as nossas crianças, nós as levamos para um outro ambiente para aprender outras coisas que nós, veja bem o que a pandemia fez, nós não sabemos alfabetizar as nossas crianças em casa, nós procuramos a escola para que faça. Numa sociedade indígena, tudo que uma criança precisa aprender está disponível o tempo todo para ela. A depender do interesse dela, ela vai buscar isto ou aquilo, né? Aprender a fazer. Então, tudo que se faz merece ser bem feito. Isso é um outro elemento, é uma característica das sociedades indígenas em geral, é que eles acreditam que tudo que eles fazem é a expressão mais profunda deles como um todo, do corpo e da alma, porque os indígenas não separam, eles se veem como este todo integrado. Pode não chamar alma, pode não chamar espírito, pode ter diferentes nomes nas diferentes sociedades, mas eles sabem que tem uma parte deles, né, que está expressa no corpo e tudo que eles fazem, então eles procuram dedicar-se e fazer muito bem feito, todos os adornos, todos os utensílios, né, é algo observado. Alguém quer falar? Ou posso continuar? Pode continuar e depois eu acrescento algumas coisas. Obrigada, Carmen. Eu vou seguir mais um Certo? pouquinho, então. Isso. Ah, professora, eu gostaria de comentar uma coisa. É realmente interessante essa questão até da paciência que os povos indígenas têm com as crianças, porque a gente vê muita ansiedade, criança que fica em cima da mãe, a mãe fica nervosa. Aí você nunca vê um relato disso nos povos indígenas e é uma coisa muito É, admirável, né? Porque é, é inimaginável para nossa sociedade que todo mundo fosse assim. quando nós estudamos antropologia, pelo menos é o que eu tenho aprendido, ela é uma ciência, né, das ciências que nós temos e que eu considero como as quatro ciências, fundamentos da pedagogia, da educação, né? Nós temos a psicologia, que nos informa sobre uma série de aspectos necessários a um pedagogo, nós temos a filosofia, a sociologia, e a antropologia é uma das mais novas ciências. Nós pelo menos que nasce, né? que se desenvolve, né? Ao longo, principalmente a partir do século XVIII, XIX, né? Primeiramente com relatos de estrangeiros, mas com ciência mesmo século XIX. E aí ela para mim, o que ela ensina para o pedagogo é justamente isso que a Carolina chamou a atenção, que é de olhar para as outras culturas e voltar o olhar para a nossa cultura. Quando nós olhamos para a cultura, nós aprendemos sobre aspectos que nós temos ou não temos, que nós admiramos na outra e não temos. Então é neste jogo que nós podemos chamar um jogo de espelho, eu olho para o outro para olhar para mim mesma, né? Então, sim, nós temos muito a aprender no contato com as diferentes culturas. Isso é uma das grandes lições da antropologia, reconhecer que nós somos uma possibilidade quase infinita de ser e existir, não é? E para nós pedagogos é um exercício muito rico olhar para as outras culturas, porque sim, Carolina, a nossa sociedade contemporânea, vamos olhar para hoje, o tempo que estamos vivendo na pandemia. Pense, eu imagino que a Carolina não tenha filhos, de que me lembro é nova, não é bem novinha, o que não impediria de ter filhos, mas acredito que não tenha filhos, uma pessoa solteira, né, que não tem filhos ainda. Mas a carga de uma mãe que tem que trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, é uma carga de trabalho
que exige tanto que, assim, o dia que eu fiquei com meu neto aqui em casa, eu percebi e eu, assim, interiormente fiz assim, poxa vida, como que estão todas as mães nesse momento, né? Numa sociedade indígena, toda a organização é diferente. A nossa sociedade, como diz o Ailton Krenak, é uma sociedade que elegeu e que valoriza a mercadoria, né, o capital, o dinheiro, o ter, o trabalhar muitas horas por dia e quase para produzir cada vez mais, não sei para que tanto, mas nas sociedades indígenas esses elementos da acumulação, né, seja do que for, não existe, né? Vive-se o dia hoje, caça-se, pesca-se, sabe-se, a natureza está tudo ali, eles se veem como elementos comuns daquela sociedade, então não tem esta luta que nós temos por ganhar dinheiro, por exemplo, para guardar, para ter, né? Bom, eu estava dizendo, vou voltar aqui depois do teu comentário, Carolina, que ele, tudo que faz merece ser bem feito porque é a expressão da pessoa e a expressão da sua beleza, um conceito que às vezes passa tão ao longe de nós, da nossa sociedade ocidental, né? Não indígena. Então, no Brasil, nós temos muitas e diversificadas experiências de crianças e podemos falar de infâncias no plural. Uma criança de uma comunidade quilombola ou filhos de pequenos agricultores, mesmo criança de bairros periféricos da nossa sociedade ou de condomínios, vivem suas infâncias de maneira muito diferentes. Nós não aceitamos que nossas crianças sejam exploradas pelas empresas capitalistas, que elas trabalhem, né? Isso é um sentimento e é um valor da nossa sociedade. Entretanto, né, a Clarice Kohn chama a atenção que crianças que vivem em comunidades rurais costumam acompanhar os pais no desempenho dessas atividades laborais. E isso é importante para as educá-las para o exercício da sobrevivência. Então, numa sociedade indígena, quando as mães descem ao rio com as vasilhas para lavar, né, ou com as roupas, e as crianças vão junto, elas estão aprendendo uma atividade que é necessária, quando elas vão junto à roça, com as costas carregadas com um pequeno cestinho com algumas mandiocas, por exemplo, aquilo não é considerado trabalho, aquilo é uma atividade necessária para a vida, né? É diferente. Então, essas distinções, portanto, do que é ser criança e o que é a infância, diferem muito a depender do grupo a que se pertence. Então, para a nossa sociedade, é comum e é aceito retirar a criança de perto da mãe e levá-la para a creche, por exemplo, né? Nas sociedades indígenas, a ideia de escola, onde você retira a criança do convívio para aprender algo à parte, soa muito estranho, não é? Então, você passa 10 anos na escola e não sabe caçar, uma vez perguntou um Baniwa, né? Essa aí é uma história interessante, foi o indígena Baniwa, que lá do norte do ele saiu para estudar e ele voltou para a aldeia. E aí a pergunta da liderança indígena dele foi isso, mas então você passou 10 anos na escola e não aprendeu a caçar, de que serviu a escola? Vejam bem que a escola é uma instituição da nossa sociedade e na nossa sociedade ela tem um valor. Mas para uma sociedade indígena, o quê, né? Então, se você não sabe caçar, não sabe pescar, então isso é muito estranho para uma sociedade em que caçar e pescar, produzir uma rede, potes de cerâmicas, ou saber construir a própria casa é essencial, né? Enfim, são questões para pensarmos, né? Qual a diferença entre as nossas concepções e as concepções indígenas, né? Nós concordamos, em geral, que são concepções distintas para diferentes sociedades. Entretanto, né, os antropólogos têm certa concordância de que entre os indígenas essa ideia de que há um espaço e um tempo e atividades que são específicas apenas para as crianças é algo muito estranho. E eles têm muita dificuldade de entender isso, assim, né? Numa sociedade indígena, todos convivem em sistema mais aberto com as outras gerações, né, participando plenamente de todas as ações necessárias à manutenção da vida naquele local, né. Talvez o fator que mais nos chama atenção
é de que as crianças, numa sociedade indígena, é permitido participar de quase tudo. São muito poucos os espaços onde uma criança não pode entrar, né? Inclusive, para algumas sociedades, elas são consideradas como mensageiras, né? Elas podem ir junto à roça, enquanto as mulheres carregam grandes ou maiores quantidades do que é colhido, as crianças carregam uma parte menor. Se vai ao rio lavar as vasilhas ou as roupas, as crianças seguem junto e acompanham essas atividades, né? Os adultos não afastam as crianças daquilo que é comum à vida real. Veja, isso parece algo tão simples, mas nós delimitamos esses espaços, e todas as sociedades quase fazem delimitações de espaços para as diferentes gerações, o que pode, o que é aceito, o que não pode, até por gênero mesmo, que é permitido para as mulheres, para os homens, né? Então, as crianças, né, para elas não há atividades específicas das crianças, e, por outro lado, elas não são proibidas de participar daquilo que é importante para aquela cultura, né? As crianças gozam de uma grande autonomia, de uma grande liberdade em quase todas as sociedades indígenas, né? São quase sempre, participam de tudo. Se os pais vêm para a cidade fazer compras, as crianças vêm juntos, não se concebe deixar uma criança, ela vem junto com a mãe e passa muito tempo, inclusive, muito perto da mãe. Eu algumas vezes estive em algumas cidades aqui do Mato Grosso em que tinha muitas crianças, em que os indígenas vinham para fazer as compras. Raramente ouvi crianças a chorar, mas sempre muito perto, muito próximas, sentindo-se, eu imagino, muito protegidas ao lado daquelas que são as pessoas que cuidam, com quem elas têm algum afeto, né? Então, as sociedades indígenas em geral reconhecem a autonomia das crianças, a capacidade que elas têm de escolher o que querem aprender e quando querem aprender. Quando uma criança se aproxima de um adulto que faz algo e passa ali, atenta, interessada, observando esse adulto reconhece que ali tem alguém que quer fazer aquilo. Então, ele dedica-se àquela criança ou àquele jovem, ele ouve, ele explica, ele solicita que faça, ele pergunta se ela quer fazer e mostra como faz. E ao fazer aquilo bem feito, com amorosidade, cuidado e beleza, aquele adulto, naquele momento, ele educa. A Clarice Kohn, ela relata que não há, quando ela foi fazer a pesquisa entre os Xikrin, né, que habitam uma região do Pará, ela procurava um lugar onde as crianças aprendem, né? Ela disse que demorou um tempo até que ela compreendeu que é assim, é no dia a dia, né? Esse adulto, ele educa sendo o que ele é e fazendo o que ele sabe. Então, um faz flecha, o outro faz canoa, a outra faz farinha, né? Um caça muito bem, outro pesca muito bem, um rema muito bem. É interessante olhar quando já nós vamos falar do APA, né? Mas na nossa cultura, crianças muito pequenas pegam uma canoa e entram no rio Xingu e pegam aquele barco e tem um domínio do barco, da canoa, do remo, um rio enorme que eu não tenho. Até hoje, se tivesse que entrar no rio Xingu, eu não conseguiria. Por que aquelas crianças tão pequenas conseguem fazer isso? Porque sempre fizeram isso junto na companhia dos outros. Por isso elas sabem, elas dominam, elas aprendem, né? Então a criança quer imitar esse adulto que ela conhece, que ela admira ou escolhe. O interesse da criança é que pauta a aprendizagem. Olha que muito interessante, não é? Se ela quer aprender a fazer canoa, ela se aproxima, ela vai observando como é que talha, onde que corta, quando corta aquela árvore para fazer aquela canoa, é qualquer árvore. Assim, o que ela perguntar, o adulto vai responder para ela, ela vai aprender, né? Não existe aquele que ensina e aquele que aprende. Entretanto, na própria vida, no dia a dia, no fazer ou garantir a existência cotidiana, ali estão dadas as condições práticas, né, para que aquelas crianças e jovens aprendam junto com todas as pessoas daquela comunidade, né? Daquela comunidade. A Clarice Kohn, ela coloca sempre nos textos dela e nas entrevistas que ela, duas coisas que ela ouvia dos Xikrin e que ela demorou um pouquinho para compreender, mas depois fez sentido. Por exemplo,
Os Chikrin dizem que as crianças tudo sabem porque elas tudo veem, porque elas podem andar por todos os lugares, né? Mas por outro lado, isso quer dizer que as crianças estão ali no mundo e se elas souberem ver, se elas souberem, puderem aproveitar as oportunidades, elas poderão aprender muito sobre muitas coisas, né? Por outro lado, o que também os Chikrin dizem eles percebem a diferença entre ser criança e ser adulto. Eles diferenciam o conhecimento e o domínio da criança em relação ao adulto. Eles sabem que tem coisas que as crianças não saberão fazer exatamente. E aí eles dizem assim: as crianças não sabem porque elas não sabem tudo porque elas são criança. Ela diz que assim, as crianças tudo sabem porque tudo vem, mas as crianças nada sabem porque elas são crianças, né? Vocês vejam que jogo interessante, que concepção que nos educa também. Ou seja, elas tudo podem saber porque elas não são segregadas, não são separadas da vida, não se veta conhecimento a elas, não se veta aprendizagem ou experiências das crianças. Mas elas podem saber aquilo e é possível saber naquele momento, na relação com aquela situação em que ela acessa. Então, é aquilo que nós talvez disséssemos assim na nossa sociedade. Você faz o seu jeito. Quase sempre, quando uma criança pede para desenhar, eu quase sempre devolvo. Tente fazer do seu jeito, porque do seu jeito você vai conseguir fazer. Não é meu, não é o jeito de outra pessoa, mas é o seu jeito. Então, é uma grande sabedoria, não é? Então, aos antropólogos soa como muito respeitosa essa forma de se conceber as relações entre crianças, adultos e aprendizagem. Essa forma de lidar com a participação das crianças no mundo e a capacidade que elas têm de lidar com as experiências que conseguem acessar. Nesse sentido, eu concordo que sim, nós temos muito o que aprender quando olhamos para uma sociedade indígena. Eu só achei interessante essa questão porque essa predisposição por poder conhecer, né? É predisposição por saber. Elas não nascem sabendo, mas elas têm por serem crianças, elas têm a capacidade de saber. Logo, por elas saberem, elas podem saber. É quase socrático, né? Só sabem porque nada sabem. Você vê? É uma concepção muito interessante, né? Eu gosto de ler, de repetir isso, né? As crianças nada sabem porque elas são crianças, né? É um jogo assim para pensar bastante. E é exatamente isso, é um reconhecimento de que ela pode aprender. E assim, talvez a Carolina queira aprender, e é um pouco esta maneira, às vezes, como eu pauto as minhas pesquisas, porque eu vejo que alguns alunos chegam e conseguem e querem aprender alguma coisa. A esses, então, nós oferecemos as oportunidades, eles crescem. Tem alunos que, mesmo com todas as oportunidades, não se interessam. O interesse é outro, eu não sei qual, mas não é aquele. E aí cresce, mas cresce um pouco menos. E eu acho que também está tudo certo, sei lá. Eu também, eu realmente escolhi a Clarice Com, alguém que produz especificamente sobre as crianças, né, nessa sociedade indígena que ela que são os Xikrin, e sim, há muitos outros pesquisadores, outros antropólogos, né? Então, os Xikrin, eles habitam atualmente, né, no Pará, em Altamira. Eles têm uma língua que pertence ao tronco linguístico G, não é? E esse tronco está do sul ao norte. Eles vivem numa terra indígena demarcada desde 1990. A Clarice Com, ela vai colocar para nós, nos textos dela, que para os Xikrin, viver é produzir beleza. Eu acho que isso incomoda mesmo, sabe, para nós, na nossa sociedade. Viver, porque nós vivemos para quê? Para ganhar dinheiro, meu Deus do céu, onde nós vamos parar? E eles vivem para produzir beleza, né? Então, no espaço, essa beleza está no espaço, está no corpo, está nas relações do mundo deles, nas relações de parentesco, nas relações de amizade, na guerra, na reciprocidade, na coletividade, na alteridade, né? Então, a Clarice vai dizer que existem múltiplas formas de relação entre si, com os outros, mas sempre com beleza.
Então, trazer para si o outro, tornar o outro parente ou repelir esse outro, né? Inimizar, fazer guerra, tudo isso faz parte da beleza de viver como um xicrim. Eu passaria agora, neste momento, então, a comentar um pouquinho sobre o documentário que eu indiquei, que é o APA, né? O APA, né? Que é produzido pelo David Hicks, pela Paula Mendonça e a Renata Meirelles, e eles são pesquisadores do território do brincar. Eu conheço a Renata Meirelles, quando fiz a minha pesquisa em São Paulo, ela foi orientanda do meu orientador, né, ela faz pesquisas sobre o brincar em todo o território brasileiro, tentando documentar mesmo o brincar das crianças pequenas, e ela pesquisa nas 5 regiões. E também, então, esse UAPA é resultado da pesquisa que ela teve com as crianças da comunidade dos Iujá, que ficam no Xingu, né? E eles se tratam como um povo do rio, como se perguntasse o que é ser um Iujá, eles dirão, né? Nós somos um povo do rio, nós somos o dono do rio e do rio Xingu, não é? Para eles, eles se sentem, né, eles se sentem como se eles fizessem parte do todo. Interessante aí para nós, né? Será que nós, na nossa sociedade, se sentimos como parte do todo? Será que nós, ou somos só uma pequena parcela, né? Será que nós nos sentimos integrados ao mundo, né? E eles se sentem integrados, né? Eles conseguem observar que a presença da natureza, né, da lua, das suas influências, e tudo isso para constituir a vida deles, e através do que eles vão chamar de passar o ensinamento dos remédios, né? A Renata Meirelles e a Paula Mendonça, elas dizem que traduzem o APA, né, o APA, como se fosse um remédio, né? E esse remédio ele é passado através do brincar, né? Então, brincar de flecha para construir a casa, brincar de carregar a mandioca para as crianças, no tudo meninos para eles cados nessas brincadeiras de uma maneira, vamos dizer, ritualística, e é uma essência entre o natural e o espiritual. E a Renata Meirelles vai dizer que o brincar é exatamente isso. Quando uma criança brinca, ela faz uma grande conexão com muitos elementos que estão presentes na vida dela. Então, é por meio das brincadeiras específicas que se faz a mediação entre as crianças e a vida na sociedade delas, né? E o que essas crianças precisam para viver lá naquele ambiente, lá no Xingu? Elas precisam de habilidade corporal, precisa ter um corpo bem estruturado, um corpo fortalecido, elas precisam de velocidade, elas precisam de força, elas precisam de equilíbrio quando entram na canoa. Então, as brincadeiras, né, elas são momentos de preparação, mas já a vida em si, né? Tem momentos no documentário que mostra eles fazendo o campeonato de flecha, que mostra eles brincando de correr um atrás do outro e acertar, brincando de um tentar derrubar o outro se manter forte. E nesses momentos eles usam elementos da natureza. Uma perna eu acho que é o que eles colocam lá, que corre muito, que é da siriema. Então pega a unha da siriema e passa, né, lá nas pernas dos meninos para eles ficarem fortes. Aquela raspadinha que dá da unha da ema na perna é uma marca, é um ritual, é uma brincadeira do adulto, por um lado, mas serve para a criança como ela sente que aquilo vai dar a força daquele animal, porque a ema corre muito, né? Não é da ema ou da siriema que seja, né? Então, todas essas habilidades, essas crianças retiram da natureza, e a brincadeira serve de termômetro de saúde. Eles costumam dizer que uma criança que brinca é uma criança que está com a sua força vital plena, né? Então, para que nós observemos na nossa sociedade exatamente isso, né? Então, os Yujá, né, aí do Xingu, eles têm um modo de viver, um modo de organização e um modo de ser que valoriza esse contato com a natureza, que é um outro aspecto. Eu penso que nós, na nossa sociedade, por vivermos em ambientes urbanos,
nós perdemos muito. Nossas crianças quase não têm contato com terra, quase não têm contato com grama, pouco brincam nos rios, têm contato com água só no chuveiro, na torneira, não sabem subir numa árvore, todas não brincam com pedras, enfim, com lama, e esse afastamento da natureza, não reconhecem os animais, né? Criança que mora na cidade e não sabe de onde vem a cenoura, de onde vem a galinha, pensa que a galinha vem do supermercado, né? Veja bem. Então, essas questões todas, os indígenas, porque vivem num ambiente muito próximo da natureza, e a natureza os educa, penso que é um outro aspecto que pode também chamar a atenção para a nossa forma de educação, né, tão artificial, não é? Chegamos ao ponto, inclusive, de pôr gramas artificiais nas nossas escolas, e dessa forma nós afastamos cada vez mais as crianças daquela relação que poderia colocá-las em contato com uma força vital mesmo, né? Então, fica essa questão que os indígenas sempre trazem quando das relações com as crianças, que criança e natureza interagem o tempo todo, né? A natureza não é um cenário onde a criança vai fazer qualquer coisa, a natureza educa. Subir numa árvore, subir numa pedra, carregar um martelo, carregar a mandioca nas costas, sentir o peso, isso é real, isso acontece. Para aquele grupo aquilo é importante, né? Talvez na nossa sociedade carregar peso não seja importante, e aí vamos ver quais são os valores que a nossa sociedade elege. Talvez a sociedade vai eleger, e de certeza, né, ela faz isso, ela elege outros valores, né? E é isso, então, né? Sim, fala. Pensando na criança de maneira geral, tanto os povos indígenas como nossa sociedade ocidental, a gente pode perceber que o brincar, ele, de maneira geral, ele é brincar sobre o que se vê, o que se vive. Mas se a gente pudesse fazer uma comparação, assim, mais também genérica, seria. Eu, pelo menos, vejo que os povos indígenas, eles conseguem se colocar na posição. E aqui na nossa sociedade, a criança, ela se coloca na posição de maneira artificial. Porque, por exemplo, a mãe tá fazendo uma comida no fogão. Para a criança poder brincar sobre aquilo, ela não vai ativamente estar no fogão com a mãe. Ela vai provavelmente receber um brinquedo de um fogão de brinquedo, que aí ela vai utilizar como ferramenta para associar aquilo. Se ela vê as relações das pessoas, ela vai representar isso no brinquedo, na boneca, no urso. E na sociedade indígena, não. Essa relação, pelo que se percebe, não é muito no instrumento que representa uma coisa, é mais direto. Se você quer aprender a fazer um arco e flecha, ou utilizar o arco e flecha, você não vai ter um arco e flecha de brinquedo, você vai criar o seu próprio arco e vai usar ele, de verdade. E é muito isso que eu percebo, sabe? Que É, aqui existe essa utilização de objetos para significar a nossa cultura e o que a gente vive, o que a gente vê. E não se pratica, às vezes, as coisas de maneira direta. somos sociedades distintas, somos organizações sociais com valores distintos, isto é inegável, não é? E eu penso assim que olhar para esta outra cultura é ver até que ponto eu posso e o que eu posso aprender com a cultura do outro, não é? Tem um documentário que uma outra hora nós podemos conversar, Carolina, e esse é o Corte, que é os Sementes do Nosso Quintal, que é uma escola que fica em São Paulo, que ela coloca muitos desses valores que nós estamos falando aqui na vida real das crianças. Se chama Sementes do Nosso Quintal. O documentário está disponível na plataforma do Videocamp e também está gratuito nesse tempo de pandemia. Né? Então, assim, as crianças brincam com martelo de verdade, mas também tem brinquedos de plástico, porque a nossa sociedade tem brinquedos de plástico também, sabe? Agora, o que talvez deva nos preocupar é só termos brinquedos de plástico, só acesso ao plástico, né? E aí eu nem sei se isso vai lá para o podcast ou não, ainda bem que você pode cortar, mas aí nós entraríamos numa outra seara, né? O educar-se pela e com e na natureza, né, e com os 4 elementos, que é um elemento da pesquisa do Grande Piorski, que é um outro pesquisador, mas aí eu acho que eu entro num outro campo
e que nós nos afastamos um pouquinho, assim, mas ele daí vai defender, sim, que nós precisamos ter contato com a natureza real mesmo, nossas crianças precisam. Ainda ontem eu estava uma live de uma professora que está fazendo doutorado no Canadá, e a pesquisa dela é exatamente isso. Onde que eu tenho natureza, onde eu moro em Toronto, então, uma grande cidade, mas ali eu tenho um quintalzinho, ali eu tenho uma grama, ali eu posso, ali, né? Às vezes na nossa sociedade o nosso acesso à natureza nem sempre basta. Se você pensar em parques, se as crianças têm hábito, nós não temos muito isso, é muito pouco, ou para poucas pessoas. Enfim, ufa, mas isso é um atalho, Carolina. É uma conversa para um outro podcast. Eu não sei, talvez agora, eu não sei quanto tempo vai ter esse podcast, mas talvez a Carmen se sentir à vontade por uns comentários, para não ficar falando sozinha aqui o tempo Bom, todo. eu gostaria até de colocar uma coisa que você deixou bem claro na colocação que você fez, Euni, em cima do trabalho da Clarice, né? A questão dos diferentes olhares sobre a infância nas diferentes sociedades, né? Inclusive, em relação, aproveitando muito do que a Clarice coloca, né? Mas a gente deve considerar também, né? E esses olhares sobre a criança, ele está muito pautado na cultura de cada povo, né? E uma das questões que logo no início, né, do texto ou da sua fala, você coloca que a questão da, assim, a criança ela não como eu diria assim, ela não é explorada, ela não é explorada pela, pela comunidade e tudo. Isso é um fato que eu acho assim fundamental, porque a criança, ela quando a gente refere a ela, a gente sempre ouve assim, mas ela é criança, né? Não sei se vocês se lembram de uma fala sobre as crianças, sobre crianças, né? Do Raoni. O Raoni, ele disse, quando foi questionado sobre a questão da, da, do etnocídio, não, infanticídio, né? Então, o que ele fala, né? Ele, quando questionado, ele fala assim, vocês é que praticam infanticídio, quando vocês colocam suas crianças nos sinaleiros para trabalhar, abandonam suas crianças, né? Deixam suas crianças, batem nas crianças. Nós não fazemos isso. Uma questão que a Eunice colocou que é muito interessante, né? O respeito que se tem pela criança, né? E a infância olhada do ponto de vista da cultura. Há sociedades que a criança, ela só é criança após um determinado tempo de nascimento. Até então, ela nem nome tem. Ela é tratada por um termo de tratamento, né? E a partir de uma determinada fase, idade, quando, por exemplo, vai furar as orelhas, né? Aí vai se fazer o quê? Se dar um nome a ela. Ela vai ter um nome, mas
né? Um nome que pode permanecer pela vida toda, ou pode ser mudado de acordo com o seu processo de socialização dentro da sociedade. No caso, né? Eu trabalhei com um povo que as crianças não eram nem crianças, nem adultos, e nem jovens, né? Não havia essa divisão infância, adolescência, juventude e adulto. Tá? Ou você é criança, ou você já é adulto. Mas muito interessante que essa sociedade, ela a partir do momento, a criança, ela é criança, menino até furar o lábio. É ser iniciado e furar o lábio. E a menina até ter a primeira menstruação, quando ela passa por um processo também ritualístico, como os meninos passam por um ritual, onde elas são escarificadas, né? Ela tem o ventre escarificado, onde com dente de paca, né? Porque a paca é a mãe, considerada a mãe desse povo. Então, ela tem a barriga escarificada para demarcar que ela já é uma menina pronta para casar. Então, isso, o que isso nos aponta? Que é o jeito de ser daquela sociedade, né, de pensar o mundo, o cosmos, né, e se ver no mundo, né, é a cultura que vai estar dizendo o que é ser criança, o que é ser já uma pessoa que pode se casar, que pode, é muito medido pelo casamento. E isso vai variar muito de sociedade para sociedade. Uma coisa também é o aprender, a criança, na infância, o ato de aprender. Né? Tem a questão também da divisão de gênero. Né? Quem aprende a fazer determinadas coisas e quem não aprende aquilo vai aprender outras coisas. O interesse que move é também. Claro, a criança é curiosa, ela também quer aprender. Só que, né, menina geralmente aprende com menina, com mulheres, e meninos com homens. Né? Então, as atividades masculinas e femininas, elas vão ser aprendidas com atores sociais, né? Geralmente a mãe ou o pai, ou o irmão mais velho do pai, né? Ela vai aprender com essas pessoas. Né? Entre os cangangue, por exemplo, no sul do Brasil, é muito frequente a gente ver as menininhas, pequenininhas, elas estão brincando e tudo, mas elas estão brincando fazendo cestos pequenininhos, imitando a mãe, como a mãe está do lado fazendo e elas vão olhando e vão fazendo. Né? Então, é muito interessante essa forma de conhecimento, se aprender fazendo, olhando o adulto fazer. O que a Eunice colocou muito bem em relação ao que eu já até me esqueci o nome da filha,
Eu sei que ela é filha da Clarice, porque eu sei que ela é filha da Lux, aí eu já ia, né? Então, Clarice Paul. Então, está de acordo com tudo que a Clarice vai colocando, com algumas diferenças e algumas especificidades, né? Esse ato de aprender vendo, a partir da curiosidade da criança também, que também é determinado de alguma maneira pela sociedade, pela cultura. Né? Então, existem sociedades, por exemplo, que quem carrega o peso é a mulher. Então, é ela que tem que ser forte para carregar os pesos. Eu sempre brinco com o povo com o qual eu trabalho, né? Fala assim que a mulher, ela carrega tudo, gente. Ela carrega a casa na cabeça, dentro de um cesto. Ainda leva a criança do lado, a mais nova pendurada no cesto, atrás, amarrada no cesto, e uma outra maiorzinha do lado, o machado, o facão, ela leva, né? Enquanto o homem vai seguindo o seu caminho em frente. E geralmente os meninos vão juntos, né, atrás do pai. Né? Então, a gente vai ver assim, numa atividade de caça, né, a divisão ali do trabalho entre as mulheres, aí insiro as meninas também, e os meninos com os homens. Eles não caçam, eles não carregam a caça, só quando é uma caça pequena, né? Mas eles acompanham todo o processo. Né? E uma das questões que, assim, eu vivi muito na sociedade, uma outra sociedade onde eu morei quase 6 anos, né? É que lá a escola, eles falavam até que a escola tinha vindo, a escola era um veneno, porque acabou querendo levar as crianças para a escola, e o menino, por exemplo, é a fase que ele aprende a fazer o arco, ele aprende a fazer a flecha, ele aprende a fazer o zunidor, que é usado durante o ritual, aquele bodoque que atira pedrinhas, né, de barro. Então, eles falavam, olha, veio a escola para levar a criança para esse contexto. Né? Falou assim, tem que aprender a ler e escrever depois que já é grande, não agora que é pequeno. Né? Até o contexto, até a realidade, escola, né, é também objeto de reflexão desses povos, né? E, assim, se fala, o Aurá, por exemplo, eu tive a oportunidade de ouvir em uma reunião, certa vez, que o cacique dizendo a mesma coisa da escola, que a escola era um mal que estava implantado dentro da aldeia. Porque a escola e a televisão. Porque com a televisão, né, as sessões de história dos mais velhos para os mais jovens, e que é um momento de ensinamento, estava deixando de existir. E o remédio que o cacique encontrou para isso não acontecer foi
trancar, fazer um local, pôr a TV dentro e trancar, para que as crianças não ficassem só na televisão, né? Então, assim, vai se estar variando muito, são as influências que vêm de fora para dentro, e também o conflito que eles têm, né, de como fazer, né? Eles sabem que é inevitável, mas eles não tiveram tempo de pensar como usar isso. A tecnologia. Hoje tem celular, tem o celular, tem a TV, tem a internet, né, em algumas aldeias. E aí? Né? O que fazer? Né? Inclusive isso tentando mudar o hábito das crianças. Né? A criança não precisa ir para a escola, quando pequenininha, né? O jardim. Mas hoje a lei obrigando-nos a colocar as crianças em creche. Né? Essa é a educação infantil. E aí o que acontece? A criança começa a aprender coisas que não é da cultura. E como lidar com isso? Né? Então, eu estou aprontando problemas, né? Como isso lidar? Né? As sociedades, por exemplo, a Eni colocou, a arte, ela é super valorizada, eles precisam saber. Eles precisam saber fazer os adornos, eles precisam saber fazer as indumentárias, as roupas, né? Geralmente, alguns são saias, outros são outras indumentárias. Então, como fazer isso? Né? Então, e eles têm o jeito deles. Eles assim, conseguem, as crianças conseguem até circular entre dois mundos. Tem sociedade e elas circulam nesse contexto, né? Tanto a sociedade dele, indígena, quanto a sociedade não indígena. Né? Eu já falei, né? As diferentes concepções de criança se tem, né? Além dos o que aprendem, né? Junto com os pais, com os mais velhos, os anciões, né? E participando dos rituais da vida cotidiana, né? Uma menina, por exemplo, uma menina Pacairi, ela sabe muito bem que ela não pode entrar na casa das máscaras, que é a casa dos homens. Aliás, ela tem que dar volta. E o menino já pode, não importa a idade que ele tem. A menina não pode em momento nenhum. Então, todos essas situações envolvem as crianças. A criança vive o dia a dia, né, de uma forma muito diferente das nossas crianças. A não ser aqueles povos que têm mais contato, né, que acabam não é que perdendo a sua cultura, mas acabam, como se diz assim, atraídos, né, por outros tipos de brincadeiras,
outros tipos de rituais, porque hoje a gente tem dentro de muitas das aldeias e outras religiões, ou católica, ou protestante, ou evangélica. Então, temos diferentes contextos dentro da própria aldeia, né? E isso influencia muito, né? Então, as crianças, por exemplo, elas aprendem os hábitos dos animais como as crianças guaranias e outras, principalmente as guarani, aprendem muito como vendo os pais fazerem os animais e eles vão perguntando sobre os animais. E eles também ajudam a fazer os animais pequenininhos, as miniaturas, eles fazem. E quando estão fazendo, estão aprendendo o que é aquele animal, como ele vive, como se é comestível ou não, se não pode comer, por que não pode. Então tem todo uma outra atividade infantil que é diferente da nossa sociedade, né? E cada sociedade indígena tem um jeito de olhar a criança, um jeito de entender a criança, né? Um dos erros, muitas vezes, que eu vejo dentro da própria UFMT, quando os estudantes indígenas, já adultos, né, entraram na UFMT, nos cursos, é que todo mundo acha que eles são um só, são índios. Não importa a etnia, não importa o povo a qual eles pertencem. São índios. Ah, os índios. Não. Eles têm nome pelos quais eles se reconhecem, se identificam, né? Eles têm um jeito de ser diferente que, se as pessoas observarem, vão ver, né? Mas era voz comum entre os professores, né? Essa generalização, os índios. Não tinha o bororo, o bacairi, o chavante, sabe? Eles não remetem à etnia de pertencimento, mas sim à terminologia genérica e põe todo mundo dentro do mesmo cesto. E não é, quando o cesto não pode vir para todo mundo. Até o jeito de fazer o cesto dentro das sociedades são diferentes, né? Então, a gente vê muita confusão nesse sentido. Por isso, eu achei interessante a iniciativa de vocês, né? Trabalhar essa questão desses diferentes olhares, né, sobre a infância, né? E entre os povos indígenas, vocês vão ver olhares muito diferentes, né? Eu mesma gostaria de trazer, né? Eu até tenho já registrado uma questão de eu me organizar para apresentar, né? No próprio grupo PET, eu sou tutora, que é o PET indígena, nós temos ali representado 5 etnias, né? 5 etnias que pensam a infância de formas diferenciadas. Pensam o ser criança diferente, né? Então, eu gostaria só de
de deixar esse registro, né, a nível da, da infância, né? Mas, assim, eu gostaria de ter uma outra oportunidade que eu pudesse falar tão bem quanto a professora Euni, né, colocou, a partir dessas experiências que eu tive, né, no Mato Grosso, Minas e no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Acho que aí talvez a gente mostre diferentes olhares, né? Porque todo mundo está muito preocupado com a questão da escola, mas eu achei muito interessante vocês a infância. É claro que ela passa da escola também, a escolarização, mas é o ser criança, né? Como se vê a criança, como se pensa a criança, né? Entre Oro, por exemplo, eles têm cantigas, só as crianças, né, podem ter, sabem, né? Por quê? Porque as mães vão cantando para eles, cantigas na língua, né? Então, e eles participam também, como a professora Euni já deixou bem claro, eles também passam todos os contextos, eles participam de tudo, né? Se aprende vendo, se aprende fazendo, né? E cada coisa que se aprende tem uma explicação de ser. Gente, né? Das nossas crianças, elas recebem um brinquedo, vamos supor, um carrinho de plástico, ele não sabe de onde veio o plástico, por que foi feito. Ele sabe até para que serve, mas como foi feito e a partir de quê, não, ele não sabe a história, né? Aí geralmente a criança indígena sabe, né? Então, tudo eles têm a sua explicação, inclusive a explicação do porquê estão no mundo hoje. Eu não sei se a professora Euni teve a oportunidade de ser professora de duas estudantes indígenas, elas eram da psicologia, mas elas sempre falavam, elas quando viam assim as teorias, né, da psicologia, elas falavam, gente, isso não se encaixa para a gente de jeito nenhum. E aí elas diziam e falavam por que não se encaixava, entende? E aí uma delas foi voltada para a educação e fez estágio numa escola e ela descobriu coisas assim semelhantes e coisas diferentes também, né? E foi muito interessante a experiência dela. Ela era do PET até também. Então a gente vai ver que tem diferenças, né, entre os povos e entre as crianças de cada povo, né, tem semelhanças, mas tem diferenças, né? Cada povo tem a sua concepção, né, a sua compreensão do que é ser criança, o que deve ser, né, respeitado em relação a elas, o que elas podem ou não podem, devem ou não devem, né? Essa questão da proibição é algo que não é algo assim tão
que a nossa sociedade que é muito proibitiva. Nas sociedades indígenas existe uma liberdade maior, né? Até porque não se bate numa criança, né? Então, acho que é isso, assim, só que eu queria colocar, né, nesse momento. Então, esse foi o podcast de hoje. Muito obrigada novamente pela participação da professora Carmen, da professora Eu que Eunice. agradeço. Eu agradeço também. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Nada. Tchau, tchau. Obrigada Eu a que você. agradeço pela atenção. Tchau.